Olá, boa noite. Estamos começando a nossa live, esperando que as pessoas entrem. Hoje nós temos um tema bastante instigante que vai nos ajudar a entrar em contato mais próximo com aquilo que nós estamos vivendo nesse mundo globalizado, no nosso aqui e agora, onde nós temos um grande desafio. E o nosso tema de hoje, estou percebendo que já as pessoas estão entrando, o nosso tema de hoje é atitude. E isso é algo bem interessante no mundo de hoje, porque aquelas pessoas, nós, quando estamos sem atitudes na vida, nós não conseguimos muitas coisas, não é isso? Então, vamos começar com uma frase que, quando eu estava preparando essa live, me tocou bastante. É uma frase que diz o seguinte: tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Então vejam, essa frase é de Platão e o filósofo diz: tente mover o mundo. Nós estamos tentando mover o mundo, não é isso? Para nos livrar do Covid-19. Mas tente mover o mundo, vejam só. O primeiro passo será mover a si mesmo. E aqui vão algumas perguntas para a gente aquecer. Qual que é a sua atitude diante do Covid-19? Você fica vigiando os outros para ver se os outros estão cumprindo as recomendações, ou você vigia a si mesmo, ou você controla a si mesmo. São duas posturas, não é? Uma é: eu sei o que eu preciso fazer. A mídia, os ministérios da saúde, os ministérios políticos estão aí nos dizendo o que fazer. Então, qual a minha atitude? Porque, voltando para Platão, ele diz: tente mover o mundo, mas o primeiro passo, e eu acho que o mais difícil, é mover a nós mesmos, não é isso? Então, atitude é isso, é o nosso modo de reagir. O nosso modo de reagir a determinada situação, ele nos leva ao nosso comportamento. Então vamos ver, o que é atitude em si? É essa disposição interna. Eu tenho uma disposição interna para responder a um determinado estímulo, a um determinado estresse. E é interessante que a nossa disposição interna, ela vai determinar o nosso comportamento. Então, se eu tenho uma atitude positiva, de calma, paz e tranquilidade, eu vou reagir positivamente em relação a qualquer coisa que me acontece. Se eu tenho, ao contrário, uma atitude negativa, também meus comportamentos serão negativos. Eu li um livro há muito tempo, um livro assim de uma leitura fácil, simples, mas muito profundo também, de um psicólogo que se chama Gasparetto. Eu imagino que alguém de vocês possa conhecê-lo, que se chama exatamente Atitude. E eu fui buscar nesse livro uma inspiração para falar com vocês hoje. E o Gasparetto diz o seguinte: nossas atitudes, elas são motivadas por nossos pensamentos padrões. E esses pensamentos padrões, eles agem como se fossem
programas de computador. Então vejam que interessante. Nossas atitudes, elas têm a ver com nossos pensamentos padrões. Um tipo de chip que nosso, para fazer uma analogia assim, a vida moderna, um tipo de chip que nós implantamos no nosso cérebro. E esse chip, que eu estou chamando, que ele chamou de pensamentos padrões, eles vão determinar toda a nossa reação diante da vida, diante de um estresse, diante de um desafio, de uma dificuldade. E olha que interessante, esse chip implantado no nosso cérebro, quando nós acreditamos nesses pensamentos, no chip implantado no nosso cérebro, nós vamos pautar todo o nosso comportamento de acordo com aquele modo de pensar. E nós sabemos que os pensamentos geram sentimentos e esses sentimentos geram ações. E aí é importante a gente ter consciência do qual pensamento padrão que está nos norteando, para nós termos mais flexibilidade e mais tranquilidade em épocas difíceis como essa agora. E o mais interessante é o seguinte, vamos pensar comigo. Se eu dou poder a esses pensamentos, eles criam asa, eles determinam. Então não somos nós que controlamos os nossos pensamentos, mas esses pensamentos padrões controlam a nossa vida. Para poder clarear para vocês e para nós, para colocar isso de um modo mais tranquilo, mais fácil, eu quero comparar esses pensamentos padrões que nós temos com um colar de pérolas. Vejam, aqui nós temos um colar de pérolas. Os nossos pensamentos padrões seriam como, pode ser comparado com o fio que une essas pérolas. Então, o meu pensamento, a minha atitude é como esse fio que ele direciona, ele une as pérolas. E conforme esse fio condutor que nós temos, os nossos pensamentos, nós vamos pautar a nossa vida. Vejam, as pérolas, elas têm um aspecto mais ou menos uniforme, mas o que determina, eu estou vendo aqui mais de perto, umas mais branquinhas, umas um tom um pouquinho mais amarelado. Vendo de perto, né, elas são semelhantes, mas elas têm uma diferença. Então, o que isso quer dizer? Nosso comportamento é pautado por esse fio condutor. Então, esse fio condutor do meu colar de pérolas, ele coloca junto nossos pensamentos, sentimentos e os comportamentos. E o que acontece? Acontece que quando nós temos um padrão negativo de lidar com as adversidades, nós ficamos fechados, nós ficamos pautados, nós ficamos com foco no estresse, com foco naquilo que nos encarcera, não nas nossas possibilidades. E que tipos de atitudes? Então, definimos um pouco o que é atitude e para dar um pouco exemplos, ao invés de ficar só falando em teoria para vocês,
Em Goiânia, né? Eu moro em Goiânia e uma atitude positiva, gente, de uma pessoa muito querida, uma pianista de 93 anos, Dona Fifia, Dona Maria Luci, muitos de vocês podem conhecê-la. Ela gravou meia hora de músicas ao piano e ela mandou para todos os seus contatos. Então, a atitude da Dona Fifia, uma pianista muito famosa, conhecida, muito querida aqui de Goiânia, ela doou. Ao invés dela ficar enclausurada, triste, deprimida e falando constantemente sobre o mesmo problema, ela doou aquilo que ela tinha de melhor. Meia hora de música de pupurri. Esse é um exemplo de uma atitude positiva. E uma atitude negativa seria aquela pessoa com atitude lamuriosa, reclamona, triste, deprimida. Então nós precisamos, gente, focar, isso não só em relação ao Covid-19, mas em toda a nossa vida, focar aquilo de positivo, como nós podemos extrair de algo inicialmente negativo uma postura positiva. No meu entender, nós podemos, por exemplo, uma vez que estamos em casa, cuidar daquele projeto que está engavetado, aproveitar para melhorar o relacionamento, colocar coisas em dia. Gente, é uma infinidade de situações que nós podemos aproveitar o nosso tempo aqui e agora. Não ficarmos somente em atitudes negativas, de nervoso ou de impaciência. Oh meu Deus, quando isso vai acabar? Não, é um tempo que nós precisamos viver e nós estamos vivendo. E o que melhor fazemos é tentarmos fazer disso o melhor que nós podemos. Então, voltando à questão do chip, dos nossos pensamentos padrão que engessam o nosso comportamento, eles são tão eficientes que nós ficamos muitas vezes parados, atados naquele comportamento e não vemos nada adiante dali. E qual que seria o benefício? Vamos pensar no benefício de cultivarmos atitudes positivas. É porque faz bem para nós, gente, e para a nossa comunidade. Quando eu cultivo pensamento, sentimento e uma ação positiva, eu estou colaborando com o bem-estar da minha família, de quem está próximo. No meu caso, eu sou terapeuta, se eu mantenho uma atitude positiva e eu estou atendendo online, eu ajudo, colaboro para que os meus clientes também vejam a crise de modo positivo. Porque caso contrário, se eu não tiver uma atitude coerente com aquilo que eu falo, eu vou me denunciar. Por exemplo, o cliente pode perceber que eu falo uma coisa, mas eu ajo de outra forma. Então, o benefício, é muito importante isso, o benefício de uma atitude positiva diante de qualquer estresse, de modo especial esse, é colaborar para a paz do mundo, para a tranquilidade, para a minha tranquilidade, para a tranquilidade do meu parceiro, para a tranquilidade da comunidade e que quem tem família, e todos nós temos, nós vamos também difundir essa paz, essa tranquilidade. E aí me veio assim, exemplos de atitudes. Quem de vocês já foi a um jogo de futebol?
a um campo, né, de futebol. E num campo de futebol existem os jogadores e existe a plateia. Vocês já estiveram na plateia e observaram a sua volta? É um exemplo, é um caleidoscópio de atitudes. Então, os torcedores, eles pulam, eles gritam, eles choram, eles dão um murro no ar, eles xingam uns aos outros. Então, se tiverem inimigos, né, de partidas, de times de futebol, aí que eles vão se degladiar. Então, um campo de futebol, a plateia de um campo de futebol é um exemplo vivo da gama de atitudes que existe na vida. E uma pergunta que me vem para fazer agora para mim mesma e para vocês: em qual atitude você se coloca? Você tem no momento atitudes positivas, atitudes de vou aproveitar esse tempo meu em casa para melhorar, para intensificar, para ressignificar a minha vida, ou eu estou há 10 dias, 15 dias, tem pessoas na Itália que estão há 24 dias ou mais, né, nas suas casas. E quando a gente para e pensa que nós temos responsabilidade, que a nossa atitude atinge não só o nosso sistema imunológico, como também o sistema imunológico é a paz e a tranquilidade do mundo, isso deve nos acordar. Isso deve nos acordar sobre a nossa responsabilidade pessoal com a nossa saúde física e emocional e também com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, eu disse para vocês sobre a experiência com aquela psicóloga não, aquela pianista que doou meia hora de música lindíssima ao piano. Um outro exemplo é alguém que doa, uma psicóloga amiga minha, ela gravou uma música sacra e mandou para as amigas. Então, isso estimula, isso dissemina a paz e a tranquilidade. Uma outra amiga doou um programa de meditação, um aplicativo de meditação sobre serenidade. E aí eu pergunto a cada uma de vocês e de nós, o que você tem doado? Uma outra amiga, artista plástica, fez um texto lindíssimo e doou para gente, e doou para as amigas. Então, veja o que é melhor. É você entrar numa vibe positiva e aproveitar desse momento melhor que você pode, ou você se enclausurar numa atitude negativa que vai afetar o seu sistema imunológico. É muito importante nós meditarmos sobre isso, porque conforme nós pensamos, nós vamos agir. E é tão instantâneo, e o que acontece conosco, porque conforme nós pensamos, nós vamos agir. E é tão inconsciente isso que se nós nos ligamos no automático, nós não vamos doar nada para as pessoas. Então, esse momento é um momento tanto que você pode ir para o positivo como do negativo. E como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos nos conscientizar que atitudes positivas são escolha, gente. Nós podemos escolher. Então, por mais que seja difícil, e até eu quero compartilhar com vocês, para mim, no início foi difícil, porque tenho uma vida muito ativa, com muitas atividades. Então,
me voltar para casa e focar naquilo que é essencial, na simplicidade da vida, em que nós temos que cuidar de nós mesmas, nós mesmos, temos que cuidar da nossa saúde da melhor forma possível, temos que cuidar dos nossos relacionamentos. Afinal, estamos 24 horas ali na família e no núcleo pequeno. Então, eu confesso que para mim foi difícil, mas agora, com o passar do tempo, eu estou conseguindo já me organizar melhor, eu estou conseguindo não só cuidar de mim, cuidar de algumas coisas da casa, da relação. Então, assim, ter atitude positiva, gente, é um desafio, mas é também uma necessidade para que nós possamos evitar aquela situação de estarmos vigiando as pessoas ou criticando os governos, os ministérios e ficando focados somente no número, por exemplo, de mortes que ocorre em todo o mundo e como se nós alimentássemos somente daquilo. Não, vamos experimentar acalmar o nosso sistema nervoso, aquietar a nossa alma, o nosso coração, para que esse tempo seja proveitoso. Porque, caso contrário, além do caos na saúde e além do caos assim na saúde, isso vai acarretar um caos também psicológico e isso nós podemos evitar. Então, sabe aquela situação que nós não podemos, quando nós não podemos mudar o mundo, nós podemos mudar a nós mesmos. Então, existem algumas coisas que eu não posso mudar, mas existem muitas coisas que nós podemos fazer. Então, voltando àquela frase do Platão, tente mover o mundo, mas o primeiro passo será mover a si mesmo. E o que é ter atitude? Então, dentro desse ponto de vista, o que é ter atitude? Ter atitude, gente, é ir atrás daquilo que você quer, ir atrás daquilo que você acredita que pode fazer pela humanidade. Existem exemplos lindíssimos de doação e de solidariedade que nós estamos presenciando. Então, aqui o recado é para cada um de vocês, para cada uma de vocês, inclusive para mim, não é mesmo? Porque nós precisamos abaixar o nosso nível de ansiedade e doar alguma coisa para nós. Eu tenho visto professores de pilates, de fisioterapia, doando exercícios para que as pessoas possam fazer em casa. Nós vemos tantos exemplos de solidariedade que nós podemos pensar o que cabe a mim, o que eu posso fazer nessa situação. Porque se de um lado existe todo um nervoso, uma situação de nervos, né? Os nervos nossos às vezes ficam à flor da pele. Se a adrenalina sobe e se nós ficamos só atacando e observando o que as pessoas fazem, não sobra tempo nem espaço para nós cultivarmos a introspecção. E existe aquele ditado, gente, muitas vezes o silêncio é ouro, não é isso? Então, e eu estou falando não só para vocês, para mim também, o silêncio é ouro. Muitas vezes meditar, não é? Pensar no bem, pensar nas possibilidades que a vida nos dá é um presente. Esse é o nosso presente. Eu queria dividir com vocês
uma experiência que eu tive. Há uns 2 ou 3 dias atrás, eu abri meu Instagram e dei com uma live de um autor muito interessante, não sei se vocês conhecem, é um autor americano, Eckhart Tolle. Ele escreveu The Power of Now. Esse livro, é interessante que eu ganhei esse livro de uma cliente que morava nos Estados Unidos. Ela mandou para mim por sua mãe, que foi visitá-la, ela me mandou o livro. E eu confesso que eu li, apesar de conseguir ler em inglês, eu li algumas partes aleatórias. E eu achei tão interessante que lá estava o Eckhart Tolle falando numa live sobre o momento atual. E eu vou contar para vocês o que ele falou. Ele falou, evitem a ansiedade e o medo. Eu achei tão bom, gente, porque eu não havia lido o livro dele e não li assim, não porque não me interessou, porque o título me interessa muito, O Poder do Agora. Mas sabe aqueles livros que você vai deixando para depois, fica na sua lista? Quem não tem, né? Uma lista de livros a ler quando tiver tempo. E eu achei interessante que eu dei com o próprio autor doando essa live. Então ele disse a importância do nosso agora. Não fique eu estou citando as palavras do autor. Não alimente ansiedade e medo. Ansiedade e medo é nocivo. Se você fica pensando, com esse coronavírus eu posso perder meu pai, eu posso perder minha mãe, eu posso perder emprego, eu posso perder. Faça contato com o seu agora. Perceba que você pode me ouvir e eu volto para vocês. Perceba que vocês podem me ouvir, vocês estão aqui presentes, vocês podem fazer da sua vida algo melhor, vocês podem tirar dessa experiência alguma coisa boa para a sua vida. E ele leu para nós, né, para quem estava na live, ele leu um texto de Mateus, que eu até selecionei aqui para vocês, para ler para vocês. Então, imagino que vocês conheçam aquele texto que fala sobre a construção da nossa casa sobre as rochas. Então, ele diz o seguinte, portanto, Mateus diz o seguinte, né? Evangelho de São Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 7. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela tinha alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, o que isso, né? Eu achei interessante, porque ele é um autor, ele é um psicólogo. Então, ele foi lá no Novo Testamento para nos incentivar a fazer do nosso agora o melhor que nós podemos. Então ele terminou a live dele dizendo, olha, se você constrói a sua vida, mesmo nesse momento de coronavírus, sobre o agora, e você faz contato que você acordou,
que você pode se comunicar, que você pode cuidar de si mesmo, de si mesma, da sua casa, do seu parceiro, da sua parceira, você está preservando a sua sanidade mental. Você está focando naquilo que é importante. E aquela situação do dia a dia, de cada dia, aquilo que nós precisamos fazer, é muito importante porque a gente não se dispersa. Então, aquela pessoa que constrói a sua vida no aqui e agora é como a pessoa do texto bíblico que constrói a sua vida sobre a rocha. Sobre a rocha, porque é aquilo que nós temos aqui e agora. Isso que eu tenho aqui agora é o que eu estou podendo ofertar a vocês. Da minha energia, da minha fala, da minha vontade de viver e de inspirar vocês a viverem da melhor forma possível o seu aqui e agora. Se eu fico com o meu pensamento voltado para o futuro, para aquilo que é catastrófico, para aquilo que eu não tenho nenhum controle, aí eu estou construindo a minha vida sobre a areia. Estou construindo minha casa sobre a areia. Então, que nós possamos, gente, construir o nosso presente sobre uma rocha. Mesmo em tempos incertos, nós podemos dar uma conotação positiva ao nosso presente. E como é que eu posso fazer isso? Sabendo que depende de mim uma atitude positiva, sabendo planejar esse tempo aqui e agora. Porque caso contrário, se você não planeja, se você não tem uma rotina, se você não tem um espírito de observação e de assumir o seu presente aqui agora, você vai ficar solto e quando passar, digamos, essa quarentena, seja quanto tempo necessário, seja 40 dias, um mês, 2 meses, esse tempo vai passar e você não terá construído nada. Então, aqui fica esse meu recado para que cada uma de nós saibamos planejar esse tempo, nos despir de tanta expectativa, de tanta neura, de tanto nervoso e de ficarmos focados excessivamente nas notícias da mídia e nós perdemos contato conosco. Então, gente, o tempo aqui e agora é um tempo de introspecção, é uma atitude de ir dentro de nós mesmos. Se a gente for pensar, realmente é um tempo que nos é dado como presente. Por quê? Se nós conseguirmos tirar dessa experiência algo positivo para nossas vidas, nós não seremos as mesmas pessoas. Eu tenho escutado muito isso. Eu não serei mais a mesma pessoa quando esse tempo de quarentena passar. Então, saibamos, gente, doar pensamentos positivos, de esperança, de fé, de amor, de solidariedade para com o mundo, a humanidade. Então, não vamos ficar desnorteadas diante desse desafio. E vamos pensar assim, nós já tivemos outros desafios na vida, uns maiores, outros menores. Pensem nos problemas de saúde, aquele problema que você achava que seria o fim do mundo, digamos, e que depois, com uma boa orientação e com uma boa atitude, você conseguiu passar.
Então, esse tempo de coronavírus também será um tempo assim. E vamos voltar ao nosso pensamento padrão e atitude, nós precisamos rever os nossos pensamentos padrões que engessam a nossa vida. Nós precisamos nos libertar de pensamentos negativos e focar, gente, no bom, no belo, naquilo que é possível. É isso que eu desejo de coração para cada um de vocês que está aqui comigo. Então, vamos juntos orar, ter pensamentos positivos, acreditar na vida, não nos entristecermos. A cada dia que você acordar, você pensar para si mesmo: hoje é mais um dia, hoje é um dia de agradecer a vida, de focalizar coisas boas, de mandar fluidos positivos para quem está vivendo situações mais aflitivas do que a nossa. E, gente, acreditar. Porque se eu acredito em algo bom e positivo, é meio caminho andado para que tudo isso possa ser verdade, possa se materializar. Porque a questão da atitude é aí que pega. Porque a atitude negativa desencadeia toda uma espiral de coisas negativas, ao mesmo tempo que uma atitude positiva, ela também gera uma espiral de luz, de soluções, de coisas boas. E eu fico pensando em pessoas que estão passando por situações aflitivas com familiares, com amigos, irmãos, filhos. Então, acreditem que isso é possível, que é possível. Então, você que está aí com seu parceiro, sua parceira, hoje eu vi uma situação tão linda. Eu moro em frente a uma amiga muito querida e ela então me liga: olha, vai na janela e venha ver o que eu estou fazendo. E lá estava ela com o marido na varanda tomando sol. Gente, é uma coisa linda. Isso é uma atitude positiva, amiga. Que bom que você fez isso. E você me tocou naquela hora. Então eu estava aqui preocupada, cuidando da live, e a minha amiga me dá um tchau. E nós moramos tão perto, assim, na diagonal. Meu prédio está aqui, o prédio dela na diagonal, né, amiga? E aí a gente dá tchau. E vejam, isso é aproveitar aquilo que nós podemos fazer de bom para nós. Dar um telefonema, como ela me deu um telefonema, foi um momento em que eu desestressei da preparação da live. Fui lá, dei um tchau para ela, tomei um lanchinho com meu parceiro, voltei. Então, gente, são coisas mínimas que nós podemos fazer uns para os outros, umas para as outras. Dizer: oi, pensei em você. Olá, como está seu filho? Olá, como está sua filha? Olá, você está conseguindo levar adiante aquele projeto? Então, gente, isso é uma inspiração para que possamos uns com os outros, umas com as outras, respirar paz, respirar serenidade, meditar e agradecer. Porque outra coisa importantíssima é a gratidão. Quando eu agradeço aquilo que eu tenho, a vida me dá mais. Quando eu fico fechada na minha clausura, eu não vejo situação, não vejo algo à minha frente. Então, fiquemos em casa. Isso é o pedido para nós.
sigamos as recomendações. E voltando para Platão, tente mover o mundo, mas o primeiro passo é mover a si mesmo. Se você não se mover, se você não der o seu testemunho, nada adianta você ficar falando, as palavras elas se vão com o vento. Então, vamos ficar focados no bem, no bom, no belo, na solidariedade humana, no cuidar da saúde, seguir recomendações médicas e saibamos que dias melhores virão. Então, gente, se vocês gostaram dessa live, comentem, me dê um recado. É legal eu saber se eu estou falando alguma coisa que toca vocês, porque essa questão de fazer live, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que é para quem está fazendo. Eu vejo vocês aí, eu vejo quem está entrando, eu vejo as presenças, acho legal, agradeço. Uma amiga de São Paulo está aí também, outras pessoas que também não são de Goiânia. Então, legal, tá tudo bem com você, né, amiga de São Paulo? Então, ou algumas amigas também, porque de vez em quando eu olho lá, mas desfoco, porque eu preciso de manter o foco com vocês. Então, obrigada por estarem aqui comigo. Eu estou fazendo lives todas as quintas, às 19 horas. Se você tiver um tema interessante, manda para mim, manda ou aqui mesmo, ou no direct. Divulguem a minha live e eu vou estar aqui. Porque, gente, se tem algo até que eu quero dizer isso para vocês, além dos meus atendimentos online, além de estar com meu parceiro, conversar com as amigas e estar em paz cuidando do meu físico, do meu psicológico e meditando, fazer essas lives também me estimula. Então, que vocês saibam achar na sua quarentena aquilo que estimula, que dá tesão, que dá energia para que a gente possa construir um mundo melhor. Então, eu vejo vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas, e fica aqui o meu abraço, a minha energia positiva e vamos juntas mudar esse cenário negativo. Não, vamos transmutar nossas energias, nossos fluidos, para que possamos construir alguma coisa melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos e parceiros. É isso aí. Vejo vocês a semana que vem, às 19 horas. Beijo no coração.